Olá, bom dia. Meu nome é Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2016. Meus amigos e minhas amigas, estamos falando ao vivo diretamente da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes para dar continuidade à série Educação à Distância de quarta geração. Hoje, com o primeiro capítulo sobre a civilização grega. A origem dos gregos é antiga, não tão antiga como a dos judeus, mas anteriores aos acontecimentos que acabamos de narrar nos vídeos anteriores. Entretanto, é apenas por esta época, cerca de 600 a 500 a.C., que eles passaram a ter importância no cenário dos acontecimentos mundiais. Até então, as verdadeiras forças políticas do mundo eram os egípcios e os povos mesopotâmicos. O povo judeu, politicamente, era muito pouco importante, e sua verdadeira grandeza estava nas ideias e nas leis contidas nos livros do Antigo Testamento, desconhecidas pelos povos da época que iriam posteriormente revolucionar o mundo. A origem dos gregos vem da ilha de Creta, por volta do ano 1500 a.C., quando os judeus eram escravos no Egito e desenvolveram-se nesta ilha uma civilização de marinheiros que construíram em Creta cidades famosas na antiguidade por não terem muralhas. A ilha de Creta era muito comprida e ao mesmo tempo muito estreita. Seus muros eram a própria frota de seus navios. A civilização que nela se desenvolveu recebeu o nome de minoica. Na época em que Moisés recebeu as tábuas da lei, no Monte Sinai, cerca de 1200 a.C., uma terrível explosão de um vulcão na ilha de Santorini obrigou o povo cretense a fugir para o norte, fixando-se ao sul da Grécia, num território chamado Peloponeso. Nele fundaram a cidade de Micenas e passaram a ser conhecidos pelos historiadores como no povo micênio. Por volta do ano 1000 a.C., pouco antes da época do rei Davi e Salomão, outro povo vindo do norte da Europa, chamado de Aqueus, invadiu a Grécia e obrigou o povo micênico a fugir novamente, espalhando-se pelo litoral de Anatólia, a atual Turquia, para a Fenícia, a atual Líbano, para a Sicília, ilha ao sul da Itália, e para Etrúria, no norte da Itália, região onde atualmente fica a cidade de Pisa. Por esta época foi escrito o primeiro clássico da língua grega, um poema de Homero, conhecido por Ilíadas e Odisseia. No território da atual Grécia desenvolveram-se diversas cidades independentes como Atenas, Esparta e Tebas, das quais as mais importantes foram Atenas e Esparta. Esparta estava situada em uma península grande e que havia ao sul da Grécia, chamada de Peloponeso. No ano 800 a.C., um membro da família real de Esparta, chamado Licurgo, que havia já ocupado o trono interinamente, após ter viajado por todo o mundo da época, voltou a Esparta e fez a reforma política na cidade, na qual instituiu pela primeira vez a educação por parte do governo às crianças, jovens e adultos. Era, porém, uma educação puramente militar, que viria a ser caracterizada na cidade e da Idade Antiga. E já a cidade de Atenas nada tinha de especial em relação às demais cidades da Grécia até aproximadamente o ano 600 a.C., quando Solon, político ateniense, implantou uma reforma agrária e instaurou o regime de governo democrático mais arraigado que se tem notícia da história antiga. Foi justamente nesta época que surgiu os primeiros filósofos. O primeiro filósofo que se tem notícia foi Tales de Mileto, amigo pessoal de Solon. Ele havia na cidade de Mileto, cidade grega, embora já ficasse no território da atual Grécia. Mas no litoral oeste da Turquia, a chamada Grécia Anatólia, na antiguidade, um dos lugares para onde haviam fugido os povos micênicos quando a invasão dos aqueus. Ao que parece, os primeiros conhecimentos de Tales de Mileto foram adquiridos em uma viagem de estudo que fez junto aos sábios do Egito. Nesta época, floresceram em Mileto e em suas proximidades outros filósofos famosos, como, por exemplo, Anaximandro de Mileto, próximo do fim de vida de Tales e de Anaximandro, um jovem nascido na ilha de Samos,
situadas entre o litoral da Grécia e Anatólia, chamado Pitágoras, chegou à cidade de Mileto para estudar com estes sábios. Pitágoras, ao que parece, foi discípulo de Tales e Anaximandro. Depois de ter estudado com eles, assim como seus mestres, dirigiu-se ao Egito, onde ficou cerca de 2 décadas estudando com os sábios daquela terra. Quando os persas derrotaram os egípcios e os levaram para o exílio na Mesopotâmia, e com isto a civilização egípcia chegou ao seu fim, parece que Pitágoras, lá estudante, época das maiores civilizações do mundo antigo, acabaram se reunindo, continuaram estudando por mais uma década. Voltou então para o seu povo, no sul da Itália, lugar para onde também os povos micênicos haviam fugido 4 séculos antes, e fundou pela primeira vez uma e depois várias outras escolas de filosofia, em que os alunos ingressavam para se dedicarem aos estudos pelo restante de suas vidas. Na época em que quase todo o Velho Testamento estava escrito e já tinha vivido a maioria dos maiores profetas de Israel, a filosofia grega estava ainda em sua 2ª geração. Foi então que os persas, que eram donos praticamente do mundo inteiro, quiseram invadir e conquistar também a Grécia. Por volta do ano 490, ele tentou por 3 vezes, com um exército fantástico de mais de 1 milhão de homens, subjugar os gregos. Por mais inacreditável que possa parecer, este exército e sua armada naval foram derrotados nas 3 tentativas pelos gregos, graças a uma grande frota naval que os atenienses haviam construído com o principal propósito de se defender. Um simples homem chamado Heródoto viajou pelo mundo inteiro às suas custas, entrevistando pessoas e conhecendo locais para escrever um livro para a posteridade, contando a história da guerra dos gregos contra os persas. Seu livro, intitulado A História de Heródoto, em estilo fluente e cativante, era lido em praça pública em Atenas, tal como há pouco tempo ouvimos as novelas pelo rádio. Após terminar a guerra, a diferença do que costumava acontecer com as guerras contra os persas, Atenas não desmontou a sua frota. Em vez disso, utilizou-a para montar um imenso império comercial entre a cidade de Atenas e uma série de cidades chamadas de colônias, fundadas pelos gregos pelo mar Mediterrâneo, mais ou menos nos locais ou nas proximidades onde tinham se instalado séculos antes os povos micênicos. Atenas, assim, tinha colônias comerciais na Grécia Anatólia, Turquia, na Fenícia, Líbano, nas ilhas do mar Egeu, na cidade de Siracusa, ou na Sicília, na cidade de Nápoles, na Itália, originalmente chamada Neápolis, nome que em grego significa nova cidade, e no sul da França, território na antiguidade conhecido como Gália. A cidade de Marsella, também de fundação grega, nesta época governou a cidade de Atenas durante longos anos. Um grego chamado Péricles. Muito importante este personagem, por isso nós vamos deixar esta parte para o vídeo de amanhã. Episódio conhecido como Época de Péricles. Aqui, diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Se você gostou, tem a sua opinião, assine o nosso canal no YouTube, compartilhe e acompanhe essa história que nós estamos contando. E para podermos chegar no final à educação à distância de 4ª geração, que é o propósito desta série. Muitíssimo obrigado e até amanhã.